Senhor presidente, eu quero voltar ao tema que tratei ontem nesta casa, que tem a ver sobre a revalidação de diplomas médicos estrangeiros. O governo federal insiste na ideia de trazer para o Brasil médicos formados em universidades cubanas. Nenhuma restrição, deputado Luiz Castro, ao fato desses médicos atuarem no Brasil, desde que sejam aprovados pelo processo de revalidação de diploma, que é uma formalidade exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não só para profissionais médicos formados em universidade estrangeira, mas para qualquer profissional formado em universidades estrangeiras, em qualquer universidade do mundo. Portanto, não há aqui nenhuma restrição à entrada desses profissionais no Brasil, desde que eles cumpram o que determina a legislação. Mas hoje eu quero enfrentar um debate sobre uma outra lógica, deputado Luiz Castro, sobre a lógica dos que justificam a entrada desses médicos. E o argumento para justificar a entrada desses médicos é de que os médicos não querem ir para o interior do estado do Amazonas e não querem ir para os municípios do interior do Brasil e para as regiões periféricas dos grandes centros do nosso país. Portanto, no Brasil, se você olhar um mapa, anteontem, um jornal publicou um mapa. Se você olhar o mapa da distribuição dos médicos no país, você vê uma grande concentração nos grandes centros, uma grande concentração na região sul e sudeste e uma ausência de médicos no interior dos estados da região norte e dos estados do nordeste. Portanto, isso é um fato e contra fato não há argumentos. Agora é preciso entender o que motiva esse vazio de médicos no interior do estado. E eu quero utilizar como exemplo, deputado Zé Ricardo, o interior do estado do Amazonas. Para que um médico aceite ir para o interior do estado do Amazonas, ele tem que aceitar, primeiro, submeter-se a um contrato temporário de trabalho, porque não há concurso para médico no interior do estado e por parte do governo do estado e porque as prefeituras não realizam concurso para a contratação de médicos. Portanto, a primeira condição, ele não vai ter estabilidade no emprego, ele vai ter um contrato temporário com o município ou com o governo do estado. Estando em contrato temporário, ele estará necessariamente submetendo a sua atividade profissional aos interesses políticos do prefeito, do governador ou de ambos. E aí, se o médico, por qualquer motivo, pelo exercício digno da sua atividade profissional, contrariar o interesse do prefeito, no outro dia ele não é mais médico do município. Imagine o que é você propor a um jovem recém-formado, depois de 6 anos de estudo de medicina, depois de muito esforço, de muita dedicação, e ser médico no município de Jutaí, sujeito a um contrato temporário de trabalho e sujeito a do dia para a noite brigar com o prefeito ou com a prefeita e por conta disso não ter mais o contrato e ter que voltar para a cidade de Manaus. Quantas vezes isso aconteceu, deputado Luiz Castro? Em quantos municípios isso aconteceu? Em quantos municípios o médico contrariou o interesse politiqueiro do prefeito e por conta disso foi retirado daquele município? É sobre essas condições que nós queremos que os nossos médicos se desloquem para os municípios do interior do estado do Amazonas? Mas mais do que isso, para trabalhar em condições precaríssimas de trabalho, para exercer a medicina em todas as especialidades, já que não há especialidades médicas no interior do estado do Amazonas, e acima de tudo, sem carreira, sem uma mínima perspectiva de progressão e de ascensão funcional. Portanto, não queiram dizer que a culpa é do médico, a culpa é do Estado brasileiro e do estado do Amazonas, que não estabelece carreiras justas,
que estimulem a presença do médico no interior do estado. E aí é muito fácil empurrar o problema, arrumar uma solução demagógica, colocar médicos de segunda classe para atender a população pobre. E aí você não enfrenta a reestruturação necessária da carreira médica no nosso país e arruma uns médicos de segunda classe para atender o povo do interior. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é digno. E eu não estou falando aqui nem sobre a lógica dos médicos. Estou falando aqui sobre a lógica do povo brasileiro, das pessoas mais pobres, que merecem um atendimento digno, que merecem um médico bem formado, que merecem um médico trabalhando em condições adequadas nas unidades de saúde da capital e do interior do estado. Portanto, nós precisamos enfrentar o necessário debate da criação de uma carreira médica de estado. O deputado Luiz Castro tem aprofundado sobre isso, apresentou uma emenda constitucional tratando da matéria. O governador do estado do Amazonas já se mostrou disposto a enfrentar esse debate e esse diálogo com a Assembleia e com as entidades representativas dos médicos, para que aí sim nós possamos, criando uma estrutura de carreira médica, iniciando pelo interior, progredindo na carreira por antiguidade e merecimento, como são juízes e promotores, deputado Davi. Deputado Davi, não é só médico que não quer ir para o interior, deputado Davi. Advogado não quer ir para o interior, enfermeiro não quer ir para o interior, assistente social não quer ir para o interior, odontólogo não quer ir para o interior. Vamos parar de brincadeira de dizer que no interior só falta médico. Quantos advogados tem lá em Japurá? Quantos odontólogos tem lá em Itamaraty? Portanto, vamos parar de enfrentar esse tema com demagogia, com oportunismo, tentando se aproveitar do sacrifício e do sofrimento do povo que vive momentos difíceis por falta de atendimento médico no interior do estado. O que tem no interior do estado, malmente, são juízes e promotores, porque obrigatoriamente tem que iniciar sua carreira por lá. Deputado Luiz Castro, deputado José Ricardo, não tem defensor público no interior do estado. E ninguém fala em trazer advogado cubano para virar defensor no interior do estado. O cidadão vai para a cadeia. Ah, mas o médico, se ele não atender, ele vai morrer. Tem preso que está morto, porque está na cadeia no interior do estado sem defesa, porque está na cadeia no interior do estado sem defensor público, sem a presença de juiz, sem a presença de promotor. Portanto, nós precisamos entender a necessidade da criação de uma carreira de estado, de uma carreira médica de estado. O governo do estado do Amazonas tem uma oportunidade importante, deputado Sinésio. Governo do estado do Amazonas, o governador disse a mim lá em Presidente Figueiredo que realizará concurso público para a Suzan, em todas as áreas, inclusive para médico. Nesse concurso público, as vagas serão destinadas algumas ao interior do estado. Portanto, o cidadão, já concluo, deputado Belamino, o cidadão fará o concurso para enfermeiro lá de Envira, para médico lá de Erunepé, e é necessário garantir que esse profissional permaneça lá. Estou apresentando o projeto de lei hoje e encaminhei a minuta para o secretário e para o governador, como a UEA fez. Se não se apresentar no município que passou no concurso, é falta grave, sujeita à demissão e a não tomar posse. Para vir para Manaus só por permuta e respeitar o interesse maior do Estado. Porque senão acontece o que aconteceu com a Polícia Civil. O cidadão faz concurso, é lotado no interior, arruma um padrinho e quando o governador vê, já não tem mais ninguém no interior do estado, porque todo mundo que tem padrinho está na capital. É o que aconteceu na Polícia Civil, ou ninguém sabe disso? Só está no interior os aprovados no concurso que não eram amazonenses e que não arrumaram padrinho para voltar para a capital. E o governo sofre com isso, deputado Sinésio. Isso faz mal para o governo, porque o governo faz o esforço
para assentar lá no município o policial, o médico, o enfermeiro, e aí a política menor, a politicagem, se aproveita para trazer essas pessoas para a capital. Portanto, tenho certeza da sensibilidade do governo para garantir que nós possamos fazer esse ajuste, como a UEA fez, e para que nós possamos, com seriedade, discutir a estruturação de uma carreira médica de Estado. Muito obrigado, senhor presidente.